Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Curioso, né? Eu já estou completando meu 4º ano já de Papman. Então, eu estava fazendo as contas, Isso aí. E eu acho que quase todas as turmas anteriores deram um bom dia melhor do que a de vocês. A boa notícia é que vocês vão ter mais uma chance na quinta-feira, tá? Tá bom. Bom dia! Bom dia! Legal. Melhorou. Então, eu sempre falo a mesma coisa quando começo o curso, mas é inevitável. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista, mas eu fico muito mais otimista quanto ao futuro do Brasil, dos nossos estudantes, do nosso país e do mundo, quando eu vejo que existem pessoas como vocês que estão dispostas a utilizar o tempo normalmente de descanso para se aperfeiçoar, para se tornarem melhores profissionais, melhores pessoas. E para mim é um privilégio compartilhar esse tempo com vocês, né? Obrigado e parabéns por essa determinação que vocês têm em melhorar sempre. Então, o tema é combinatória no espírito de contagem, né? No espírito do que nos últimos anos tem se exigido dos candidatos ao Profimate no exame de acesso. Na verdade, como combinatória é um tema muito presente nos exames de acesso ao Profimate, combinatória e probabilidade, mas, enfim, eu fiz uma seleção só dos 2 últimos exames de acesso, sem olhar para o de 2011, que a gente já tinha coberto em 2011. E, enfim, tem questões suficientes para a gente comentar aqui na aula e para vocês fazerem depois à tarde, né? Eu coloquei 5 ainda, que é o... geralmente a gente põe 3 ou 4 problemas, eu coloquei 5 para vocês hoje à tarde e tem 7 aqui reservados para a gente comentar durante a aula. É muito provável que a gente não consiga comentar os 7, então vamos começar. Posso fazer um comentário só, Luciano? Claro. Probabilidade, na verdade, não caía na prova do Profimate até esse ano. Foi incluído esse ano no programa de acesso. Ah, legal, ótimo. Então, você deve cair alguma coisa, né? Ótimo. Beleza. É importante. De fato, tem um problema aqui. Tem um problema aqui do exame desse ano que tem bem um espírito probabilístico, apesar de ser de combinatória. Bom, depois a gente olha. Antes de eu entrar nos problemas do exame de acesso, deixa eu fazer o meu problema preferido de combinatória. Tá, então, vou chamar de exemplo. Vai. Então, o problema é o seguinte. Tem um grupo com 7 mulheres e 5 homens. Da vez passada era o contrário, né? Eram 7 homens e 5 mulheres. Então, só para equilibrar. E aí eu tenho uma primeira pergunta para você. De quantas maneiras eu posso escolher uma pessoa deste grupo? Alguma dúvida? Vocês entenderam a pergunta, não? Então, tem um grupo com 5... Como é que é? 5 homens e 7 mulheres. De quantas maneiras eu posso escolher uma pessoa desse grupo? Por quê? Porque tem 12 pessoas. Né? Como é que você descobriu que tem 12 pessoas? Você somou, né? 7 mais 5. Igual a 12 pessoas. Ok. Deixa eu fazer uma segunda pergunta.
De quantas maneiras se pode formar um casal com as pessoas desse grupo? Agora a gente tem que falar um casal tradicional, né? Um casal tradicional. Tá bom, não vou entrar em polêmica, não. Não vou entrar em polêmica. Quantas maneiras se pode escolher um par ordenado, homem e mulher? Hã? Qual a resposta? É o quê? Sempre tem gente que duvida quando a gente faz essa cara, né? A pessoa já tinha respondido, aí a gente fala... Quanto? 5? Porque essa é outra técnica que os alunos usam muito para responder, né? Perguntas. Fala baixinho, só fala a última coisa, fala alto, né? 5, né? 35, por quê? 7 vezes 5. Enfim, é uma observação que eu escuto muito dos alunos que já estudaram combinatória, é essa. Poxa, professor, eu tenho dúvida, eu nunca sei quando eu somo e quando eu multiplico. Tá? Então, eu não sei se vocês têm a mesma experiência. Eu gosto desse exemplo e eu vou voltar a esse exemplo, eu vou me referir a esse exemplo ao longo de outros problemas, quando a gente tiver alguma questão como essa, alguma dúvida sobre, eu deveria somar ou eu deveria multiplicar. Tá, aqui você está somando por quê? Porque você separou o problema em 2 casos, na verdade. Uma pessoa pode ser homem ou mulher. Vale o que está no documento de identidade. Então, esse. Então, na verdade, você está fazendo uma união de 2 conjuntos disjuntos, certo? 2 conjuntos que têm interseção vazia. Então, o número de elementos é a soma. Tá certo? Aqui, tecnicamente, você está montando o que a gente chama de pares ordenados. Quer dizer, um casal, você precisa ter um homem e uma mulher. Certo? Então, o que você está contando não o que você está contando não é uma pessoa, quer dizer, você precisa de 2 pessoas para formar o novo objeto que você está contando. Né? Então, você usa esses 2 conjuntos para formar esse novo objeto que é o casal. Tá? E isso ocorre em geral. Você tem várias maneiras de ver por que é 35. Uma boa maneira é você listar todas as possibilidades. Aliás, na dúvida, é uma boa ideia listar todas as possibilidades para você ir ganhando segurança com o que é que você está contando. Certo? Então, como você está contando um casal, para cada homem, ou começamos com as mulheres aqui, para cada mulher você tem 5 opções de homem para formar o casal. Certo? Então, como são 7 mulheres e cada uma delas participa de 5 casais, certo? O total serão 7 vezes 5, 35. Tá bom? Ficou claro? Isso aqui é o que a gente chama de princípio multiplicativo. Algumas pessoas chamam isso aqui de princípio aditivo. Eu prefiro pensar nisso aqui como união. E quando a interseção é vazia, você basta somar. E quando a interseção não é vazia? Isso aqui a gente pode pensar que é um caso especial de qual o número de elementos de uma união de 2 conjuntos. Número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Isso, menos o número de elementos da interseção. Certo? É o caso especial quando esses conjuntos são disjuntos, quer dizer, quando a interseção é vazia, basta somar. Tá? Bom, vamos ver os problemas do Prof. Mate. E no meio dos problemas a gente vai comentando alguma teoria, alguma técnica especial que possa ajudar. Tá? Então, tem esse aqui do exame deste ano, exame de acesso deste ano. Um número é capicua quando suas leituras da esquerda para a direita e da direita para a esquerda são iguais. Por exemplo, 1, 2, 3, 2, 1 e 8, 7, 0, 9, 0, 7, 8 são exemplos de números capicuas. Quantos números capicuas de 5 dígitos e 3 algarismos distintos existem?
Todo mundo entendeu o enunciado? Então, aqui, apesar de que você até poderia pensar em separar em distintos casos, para depois juntar todo mundo, o que é aquela ideia de somar, né? Isso está com mais cara de formar casais, não está? Porque você vai juntar diferentes algarismos para formar um número, certo? Então, você pode pensar, vou escolher o primeiro algarismo, e para cada escolha do primeiro algarismo eu vejo quantas escolhas eu tenho para o segundo, né? E aí você multiplica, né? Princípio multiplicativo. E assim por diante. Só que tem um detalhe, né? Tem restrições, certo? E como a gente aprendeu com o professor Morgado, né? Um dos axiomas do Morgado é tratar as restrições imediatamente, o mais rápido possível. Não adiar dificuldades, né? Então, você tem essa restrição, ou essa característica especial de que o número tem que ser capicua, ou seja, ele tem que ser lido de trás para frente, frente para trás, do mesmo jeito. Certo? E aí, como é que a gente lida com essa dificuldade? Pareceu uma restrição à dificuldade, vamos lidar com ela imediatamente. Como é que a gente lida com ela? Oi? Ah, legal. Essa é uma restrição diferente da que eu estava pensando, mas é boa também, né? O primeiro algarismo não pode ser zero, tá? Essa é uma boa restrição. O algarismo central pode ser qualquer um, concordo. E os outros dois são repetidos. Então, como é que a gente lida com essa dificuldade que eu tenho que repetir? Os dois últimos algarismos têm que ser repetição dos dois primeiros. Como é que eu lido com essa dificuldade? Essa não exige um tratamento muito especial, não, né? A gente pode fazer o princípio multiplicativo direto, se a gente quiser. Né? Nós realmente podemos resolver esse problema como? Escolhe-se o primeiro algarismo. Se ainda não fiz escolha alguma, eu estou começando a escolher, estou começando a formar o número agora. Eu vou escolher o primeiro algarismo, quantas opções eu tenho? 9. Certo? Já que 0 não pode. Tá? Agora, isso é importante, né? Isso é importante. Quando você utiliza o princípio multiplicativo, a cada escolha sucessiva, você tem que considerar que as escolhas anteriores já foram feitas, né? E isso, às vezes, modifica o número de opções que você tem. E, de fato, escolhido o primeiro algarismo, para escolher o segundo algarismo, eu preciso considerar o que foi escolhido em primeiro lugar, certo? Porque o segundo algarismo tem que ser diferente do primeiro, ok? Então, quantas opções eu tenho para o segundo algarismo? 9. Já que o primeiro não podia ser 0, mas o segundo pode. Então, eu ganhei o 0 como opção e perdi como opção o algarismo que eu tiver usado em primeiro lugar. Aqui vale uma observação, que é o seguinte. De vez em quando, eu escuto o pessoal falar de... a escolha do segundo é independente do primeiro. O pessoal fala, às vezes, essa palavra independente de uma maneira um pouquinho perigosa. Porque a escolha, nesse caso, a escolha do segundo algarismo não é independente da escolha do primeiro, não. Porque tem que ser diferente. Então, não é independente. O que é, sim, independente da escolha do primeiro algarismo é o número de opções que você tem. Independentemente de quem tenha sido o primeiro algarismo, você tem 9 opções para o segundo, certo? Quais são essas opções? Dependem, né? Isso depende do primeiro, mas não o número de opções. O número são 9 opções, como você disse muito bem. Escolhidos os 2 primeiros algarismos, posso escolher o terceiro, certo? Então, dado que eu já escolhi os 2 primeiros,
Quantas opções eu tenho para o terceiro? 8, né? E agora a restrição é, não pode ser igual a nenhum dos dois primeiros, que são diferentes, certo? Então, eu posso garantir que são 8 opções. De vez em quando acontece, talvez a gente veja hoje, de vez em quando acontece que você vai fazendo isso pelo princípio multiplicativo e tem uma escolha aqui que você chega na conclusão de que ela depende da anterior. Aí é o momento, em geral, de você separar em 2 casos. Ou de recomeçar o raciocínio de outro jeito, às vezes acontece. Né? Mas aqui a gente não encontrou em nenhum momento a resposta depende. É tudo independente. 9, 9, 8. Né? E como você já tinha dito muito bem, escolhidos os 3 primeiros algarismos, o número fica completamente determinado. Certo? O 4º algarismo tem uma única opção, porque tem que ser igual ao segundo, né? E o 5º algarismo, uma opção, porque tem que ser igual ao primeiro. Certo? Então, o total é o produto, né? 9 vezes 9 vezes 8, que é 648, 648. Certo? Vou fazer aqui. Tem ali? Tem, né? Que sorte. Letra A. Alguma dúvida, sim? Diga. Palavra dígito. Quantos multiplicadores de 5 dígitos? Dígito é a mesma coisa que algarismo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê que eu usei a palavra algarismo, né? Que eu estou mais acostumado a usar algarismo. A gente usa muito a palavra dígito. Certo. Quando fala uma senha, pode começar com 0, no caso. É verdade, é verdade. Então, a observação do colega é, se em vez de um número, a gente estiver falando de uma senha, por exemplo, né, um código, né, um código de 5 dígitos ou de 5 algarismos, aí é perfeitamente aceitável que o primeiro seja 0. Né? Quando a gente fala de número, né, mas dígito aqui é um sinônimo da palavra algarismo, tá? Inclusive eu usei algarismo, né? Podia ter usado dígito, eu usei algarismo porque eu estou mais acostumado. Mas foi bom que apareceu essa questão aí. Ok? Mais alguma pergunta, dúvida, observação? Vamos fazer mais um? Esse aí foi só um aquecimento, né? Tem coisa mais interessante aí. E esse aí? Ontem eu cheguei aqui, conversei com alguns colegas e perguntei, o que vocês gostariam de ver na aula de combinatória? A pessoa falou, vê aquelas coisas de combinatória com geometria, não sei o quê, que o pessoal gosta. Bom, isso aí é um pequeno exemplo de combinatória com geometria. Os princípios são os mesmos. Então, olha lá, tem uma figura aí com pontos, vou reproduzir aqui. Aliás, reproduzir a figura é sempre uma boa ideia, porque você, ao reproduzir, você pode entender melhor a figura. Então, eu estou reproduzindo a figura e estou percebendo que eu estou fazendo fileiras com 3 pontos. Estou fazendo umas linhas com 3 pontos e foram 4 linhas. Isso, eu fiz 4 linhas com 3 pontos. Eu quero saber de quantas maneiras é possível construir um retângulo com vértices nesses pontos. Tá? E aí? Para escolher um retângulo, eu faço uma coisa parecida com escolher casais. O retângulo precisa de 4 vértices, então eu vou escolhendo os vértices para poder montar um retângulo, certo? Então, em princípio, eu teria que escolher 4 vértices, certo? Então, essa é uma maneira de você encarar o problema. Vou escolher o primeiro vértice, depois eu escolho o segundo, depois eu escolho o terceiro, depois eu escolho o quarto. Eu diria que essa seria a forma mais inocente de começar a pensar no problema. Claro que você pode fazer ele assim. Mas existem escolhas mais espertas para formar um retângulo aí.
com pontos dessa figura. Tá? Se você pensar em escolher 4 vértices, você vai fazer 4 escolhas, né? Tem jeito de formar um retângulo com menos escolhas do que isso e fica mais simples. Diagonais. Ok, diagonais são 2. Diagonais, interessante. Não tinha pensado em diagonais, não. Pode ser. Bom, se você tentar escolher vértice por vértice, você vai começar a encontrar um monte de depende, né? Escolhi o primeiro vértice, beleza. E agora? Vou escolher mais um vértice. Né? Ah, depende. Se estiver na mesma linha, se estiver na mesma coluna, se não tiver e tal, né? E aí? O que é um tipo de escolha mais interessante? Escolhe os que estão na vertical e na horizontal e depois faz o que está na diagonal. Tá, escolha um vértice. Deixa eu ver se eu entendi. Escolha um vértice, né? Ah, peraí. 4, 2 a 2 por quê? Ah, tá. Eu tinha entendido errado o que você falou. Na verdade, o que você está falando é... Bom, é o que eu particularmente... É como eu resolveria esse problema. Não quer dizer que seja o melhor jeito, não. Alguém falou aí de diagonal que enquanto eu estou falando, eu estou pensando. Diagonal cada vez me parece uma ideia melhor. Parece legal o diagonal também. Mas eu pensei assim pela primeira vez também. Escolhe... Em vez de eu escolher os vértices, como eu tenho que ter 2 vértices, na verdade, como eu tenho que ter... É um retângulo. Eu vou escolher um retângulo, certo? Eu tenho que ter 2 vértices numa mesma linha e os outros 2 vértices em uma outra linha, certo? E eu tenho que ter 2 vértices numa mesma coluna e outros 2 vértices em outra coluna. E aí o que o colega está dizendo, agora eu entendi, é o seguinte, a gente pode escolher simplesmente as linhas e as colunas. Eu estou vendo aqui que tem 4 linhas e 3 colunas, certo? Eu posso fazer o seguinte, das 4 linhas eu escolho 2, né? Aí ele até falou... Ele falou 4 escolhe 2, que é uma forma de escrever o número binomial, 4 escolhe 2, ou a combinação, né? O que normalmente se chama de combinação de 4, 2... Quando faz assim é embaixo, né? Combinação de 4, 2 a 2. Bom, o que é esse número? Né? A gente não precisa usar esse número para resolver esse problema. Mas é útil. Depois que você conhece esse número, é útil. O perigo disso aqui é a gente cair na armadilha de achar que os problemas de combinatória são aplicação de fórmula, que você resolve problemas de combinatória mediante mera aplicação de fórmula. De todas as fórmulas clássicas que você já viu, permutação, arranjo, não sei o quê, essa é realmente aquela que começa a ficar útil, começa a valer a pena você saber, não a fórmula, mas o tipo de problema que esse número resolve, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver primeiro sem usar isso aqui, e aí depois a gente comenta o que significa exatamente esse número, porque a gente vai usar em outras situações também. Vamos resolver primeiro sem isso aqui, tá? Nós queremos escolher 2 linhas de um total de 4, certo? Como é que eu posso fazer essa escolha? Eu posso fazer assim. Então... Eu posso escolher 2 linhas da seguinte maneira. Eu escolho a primeira linha, certo?
Quantas opções eu tenho para a primeira linha? 4, são 4 linhas. E depois eu escolho a segunda linha, que tem que ser diferente da linha que eu já escolhi em primeiro lugar. Então eu tenho 3 opções, certo? E aí eu poderia pensar que o total é 4 vezes 3. Qual o problema dessa forma de contar? É que eu estou contando 2 vezes cada uma das possíveis escolhas. Por exemplo, a minha primeira escolha poderia ter sido essa primeira linha aqui? Sim. Depois que eu escolhi a primeira linha, eu poderia escolher a terceira? Pô, eu estou usando primeira e segunda com dois significados diferentes. Deixa eu fazer assim. Posso ter escolhido primeiro essa linha e depois essa, certo? Mas eu também posso ter escolhido primeiro a de baixo e depois a de cima, certo? Então, eu contei 2 vezes uma única forma de escolher 2 linhas, tá? Então, felizmente, eu fiz isso com todas as possíveis escolhas, certo? Então, 4 vezes 3, cada par. Esse par aqui quer dizer um par não ordenado, né? De linhas é contado 2 vezes, certo? Portanto, existem 6 maneiras, ou já que eu usei a palavra par aqui, deixa eu colocar. Existem 6 possíveis pares de linhas, ok? O bom desses problemas com números pequenos é que se você tiver dúvida, você pode fazer na mão. Na dúvida, você numera as linhas e faz na mão todas as possibilidades, conta, você vai ver que são 6. Tá. Bom, e as colunas? De quantas maneiras nós podemos escolher 2 colunas? Agora eu vou mais rápido, né? 3 escolhas para a primeira, vezes 2 escolhas para a segunda, mas de novo eu repito, ou cada uma eu conto 2 vezes. Então são 3 pares de colunas, tá? Certo? Beleza. Como é que eu formo um retângulo? Eu escolho 2 linhas, 6 possibilidades, e para cada uma dessas 6 possibilidades eu tenho 3 escolhas para o par de colunas, certo? E eu acabei? Depois de eu escolher 2 linhas e 2 colunas, está determinado o retângulo? Não? O que falta escolher? Vamos ver. Vamos ver. Por exemplo, digamos que eu tenha escolhido essa linha aqui. Escolhi essa linha. E também essa. Tá? E agora, digamos que eu tenha escolhido essas 2 colunas. Ó. Então, eu escolhi essa coluna e escolhi essa coluna. Quantos retângulos você consegue desenhar, você consegue identificar que tenha um lado nessa linha, outro lado nessa linha, um lado nessa coluna, outro lado nessa coluna, e tenham vértices nesses pontos? Tem quantos retângulos? 1. Alguém consegue ver mais de um aqui? Olha lá, que retângulo é esse? Ah, essa cor que eu quero. Esse retângulo aqui, ó. Esse vértice, as interseções, né? São as interseções das linhas e colunas que você acabou de escolher, tá? Esse aqui e esse aqui. Ok? Em outras palavras, para cada escolha de 2 linhas e 2 colunas,
eu tenho um único retângulo. E vice-versa. Para cada retângulo, existe uma única possível escolha para duas linhas e duas colunas. Concordam? Porque qualquer retângulo tem os lados em duas linhas e em duas colunas. É ou não é? Certo? Isso aqui é o que a gente chama, em matemática, de quê? Aqui tem um conjunto de retângulos. Aqui tem um conjunto de pares de pares. Você reparou que isso aqui são pares de pares? Isso aqui é um par. Esse par é ordenado, né? E esse par é um par de pares, porque aqui são duas linhas e aqui são duas colunas, certo? Agora não ordenadas, certo? Que são duas linhas, sem importar a ordem, duas colunas, certo? Bom, para cada par de duas linhas e duas colunas, existe um único retângulo. E para cada retângulo, existe um único par de duas linhas e duas colunas, certo? Como é que é o nome disso? Isso, uma correspondência bionívoca ou uma bijeção, que é um dos instrumentos, mesmo que você não use ele explicitamente, e especialmente se você está em sala de aula, você não vai ficar falando, dependendo da turma, você não vai ficar falando, vai falar para os alunos do 6º ano, vamos montar uma bijeção, não é exatamente a linguagem adequada. Mas é legal você perceber que, para contar, a gente faz isso o tempo todo. Para contar, a gente pega um conjunto que é difícil de contar e nós estabelecemos algum tipo de correspondência, alguma bijeção, com outro conjunto que seja mais bem estruturado, mais fácil de contar. Isso foi o que nós fizemos aqui. Tá? Nós transformamos retângulos em pares de duas colunas e duas linhas, certo? Tá? E é 1 para 1, não é? Então, a quantidade de retângulos é a quantidade de maneiras de escolher duas linhas e duas colunas, certo? Então, acabou. A resposta é isso aqui. 18 retângulos. Não? Jura? Cadê? Onde tem mais dois? Ah, é verdade. Esqueci desse detalhe. Você pode formar retângulos inclinados. É verdade, a gente não contou todos os retângulos. Você tem toda a razão. Não? A gente contou os retângulos que têm o quê? Lados paralelos a... Isso. Lados na horizontal ou na vertical, certo? O enunciado não fala nada que os retângulos tenham que ser retinhos, quer dizer, tem que ter lados paralelos a isso. Né? Então, agora, beleza. Esses aqui estamos contando os retângulos. Bom, eu vou escrever assim. Vou botar eixos entre aspas. Estou imaginando... Põe aqui dois eixos, um horizontal e um vertical. Se você pensar esses pontos como coordenadas, seriam os eixos coordenados aqui. Tá? Pô, dá para formar retângulo aqui que não tenham os lados paralelos aos eixos? Dá, né? Tem... Deixa eu pegar outra cor aqui.
Tem esse aqui, né? E tem esse aqui. Eu ia marcar 18 também, eu errei essa questão, né? Vocês acabaram de ver que eu errei, não acabaram? E tá gravado, não tem mais como escapar. Isso aí. O Brasil todo sabe o que eu já sabia, né? Mas enfim. Isso, enfim, muito interessante, eu errei mesmo. Não, eu tô dizendo, isso não foi... Porque podia ter sido um teatro, né? Podia. Não, podia. Às vezes eu até faço isso. Você faz isso com seus alunos também. Né? Às vezes eu erro de propósito para os alunos me corrigirem. Não foi o caso, né? Eu errei mesmo. E é isso. Tem uma parte do meu cérebro que supôs o que não está escrito no enunciado. Que os retângulos aos quais ele se refere são retângulos com lados paralelos aí, na horizontal e na vertical. Não tem nada no enunciado que diga isso, tá? Então... Tá, por que só tem esses dois? Por que com lados inclinados só tem esses dois? Oi? O ponto central do quadrado, mas poderia ser o ponto central do retângulo, né? Poderia ser um outro... Tá, o encontro das diagonais. Mas o encontro das diagonais não precisa estar aqui, né? O encontro das diagonais não precisa ser um desses pontos, né? Os lados têm que ser perpendiculares, né? E o fato dos lados serem perpendiculares, ou na verdade o fato dos lados não serem paralelos aos eixos, significa o seguinte, que se eu tiver um vértice aqui, se eu tiver um vértice aqui nessa coluna, certo? Ou esse vértice, ou o lado é realmente vertical, ou então vai ter que ter um ponto mais para cá. Teria que ter um ponto mais para cá, certo? Por causa da inclinação. Se tiver uma inclinação, vai ter que ter um ponto mais para cá e outro mais para lá, certo? Isso já significa que qualquer retângulo inclinado, vamos chamar assim, qualquer retângulo inclinado tem que ter um vértice aqui na coluna do meio, certo? E agora realmente você testa, né? Porque pode ser, para ter uma coluna com meio tem que ter um aqui e outro lá, né? E aí você testa mesmo. Esse não é inclinado. Esse aqui já sai, certo? Esse retângulo aqui sairia. E esse retângulo aqui sairia do papel também, certo? Então, com esse vértice só pode ser esse com esse. E, analogamente, você faz com o de baixo. Como são poucos pontos, a gente pode fazer assim, separando em dois casos, certo? Bom, eu vou colocar aqui qual foi a técnica que a gente usou. A gente usou a técnica da inspeção. O que é a técnica da inspeção? A gente tentou todas as possibilidades. É isso. Foi isso que a gente fez, né? Não pode ter um retângulo inclinado com isso aqui, porque teria que ter um vértice para cá. Beleza. Então, com esse aqui,
Esse dá, esse não dá, esse não dá. Beleza. Com esse aqui, esse dá, esse não dá, aquele não dá. Com esse aqui eu já fiz, com esse aqui eu já fiz, acabei. Tá? Foi por inspeção mesmo. Vai. Seria interessante a generalização desse problema, né? Calcular quantos tem com M linhas e N colunas. Muito interessante. Estou pensando exatamente a mesma coisa. Estou pensando já há algum tempo, desde que vocês me mostraram os outros dois. Eu estou pensando nisso. Pô, esse problema, porque com 3 e 4 a gente vai assim, né? Mas e em geral? Em geral vai ser um problema bem legal. E como é que é a solução usando as diagonais? É melhor do que essa? É? Depois tem que fazer isso aí do mesmo jeito, né? Tá. Bom, enfim. Tem uma lição muito importante para nós nesse problema, que é leia o enunciado. Né? Importante. Né? Bem importante. Né? O enunciado falou de retângulos, então. Oi. Tem que colocar a resposta, né? Que eu não coloquei. Fala. Tá legal, vamos lá. Faz assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Fala as coordenadas aí. É esse aqui? Não, o do meio, tá. Na primeira coluna, o segundo de cima para baixo. O segundo de cima para baixo. De cima para baixo. Esse. Agora, na última linha. Esse. O do meio. Não, o do meio. Ah, o do meio. Ok. Isso. Da última coluna. Tá, pode parar. Não são perpendiculares. Normalmente você escolheu esse. Supondo que você está escolhendo para serem vértices consecutivos, né? Você definiu a direção de um dos lados. A outra direção tem que ser a perpendicular. Então, qualquer outro vértice desse retângulo teria que estar aqui. Por isso, quando você falou, até achei que você ia falar desse, mas... Claro, esse sai. Aqui não é perpendicular, certo? Não é perpendicular, não vai ser retângulo. Ok? Tá, ok. O quarto vértice qual é? Esse aqui? Isso. Tá. Então. Ok. Este quadrilátero não é um retângulo. É um paralelogramo, mas não é um retângulo. Tem algumas coisas. Por exemplo... A gente sabe que esse ângulo é reto, certo? Aqui, gente, esse é um bom exercício, viu? A gente sempre tem esse... Sempre acontece, não acontece? Tem hora que você tem que justificar alguma coisa desse tipo, né? Não. Isso aí, o enunciado... A prova pode estar errada, a gente pode mandar uma carta para os organizadores. Não. Vamos entender o problema. Aqui. Acho que sim. Mas aí talvez apareçam outros retângulos. Mas aqui é o seguinte. Você concorda que este ângulo é maior do que o ângulo roxo? Tá? Porque o ângulo roxo está contido nesse ângulo aqui, certo? E o ângulo roxo a gente sabe que é reto, que é o ângulo de um quadrado aqui, tá? Portanto, esse ângulo é maior do que 90 graus. Então, não pode ser retângulo. Tá? Legal. Isso sugere uma segunda generalização possível, que seria de perguntar quantos paralelogramas
Sim, o que me parece que é bem mais fácil. Posso estar enganado. Mas perguntar quantos paralelogramos tem, me parece que é um problema bem mais fácil. Porque basta vocês, por exemplo, você escolhe dois lados horizontais, não, horizontais, não, ou... Não, dados 2 pontos, basta que o vetor... não sei se é tão fácil, não. Bom, vocês pensem também. Bom, vamos para outro para passar um pouco a vergonha também, por favor? Vamos lá. Tem... Pô, acabou... Como sempre, o tempo passou mais rápido do que eu pensava. Eu não vou fazer esse não, vou fazer outro. Esse da função injetiva, bom, eu acho mais fácil, deixa vocês estudarem ele sozinhos. Esse é de algarismo. Pode ser legal, porque esse a gente tem que fazer... Vou fazer esse rapidinho, né? Esse aqui, o número natural é chamado de estranho se alguma coisa acontece, é belo se outra coisa acontece. A pergunta que é legal, a pergunta é, quantos são os números de 4 algarismos que são estranhos ou belos? Então, esse é um problema de contagem. A gente quer contar o número de elementos de um conjunto. E, nesse caso, tem uma operação de conjuntos que está implícita na pergunta. Quando ele fala ou, ele está falando de uma união, né? Não é isso? É uma união de conjuntos. Então, é aquilo que a gente falou aqui ainda há pouco, né? Esse é o 4. O número de elementos da união é a soma menos o número de elementos da interseção. Certo? Então, o que a gente tem que contar? A gente tem que contar a quantidade de números belos, a quantidade de números estranhos e também a quantidade dos números que são ao mesmo tempo, né, interseção, ao mesmo tempo estranhos e belos. Ok? Vamos fazer isso rapidinho, que tem uns outros problemas que eu queria comentar ainda hoje. Vai. O que é um número estranho? Todos os algarismos distintos e nenhum deles é zero. E são 4 algarismos, certo? Então, quantos são os números estranhos de 4 algarismos? 9, 8, 7, 6, certo? Esses são os estranhos. Porque nenhum deles é zero, é isso? Nenhum deles é zero e são 4 diferentes, tudo bem? Parecido com o que a gente fez, 9, 8, 7, já que não tem zero. Ok. Quantos são os números belos? Agora tem que tomar cuidado com zero, não tem não? É melhor a gente escolher primeiro o último algarismo, certo? Isso. Tem 4 opções, não, 5. O último não, peraí. Não, o primeiro, né? Eu falei o último, não, o primeiro. Melhor o primeiro que não pode ser zero, certo? Beleza. É que o número não precisa ser par, eu confundi também. O número não precisa ser par. Ele vai ser par. Claro. Ok. Eu perdi a confiança da turma, isso é um problema sério, né? Não, é claro que ele vai ser par. Quer dizer, eu não preciso olhar para o último.
em primeiro lugar. O último não tem nada de especial, porque todos os algarismos são pares. Então é melhor olhar para o primeiro, que não pode ser zero. Vocês têm toda a razão. Vai. O primeiro, 4 opções. São os algarismos pares que não são iguais a zero. Para o segundo, 4 opções. Ah, ele diz que são distintos? Não. Por que 4? Ele diz que são distintos? Não. O número belo precisa ter todos os algarismos distintos? Não. Só precisam ser pares. Então, 5. 5 de novo. 5 de novo. Certo? Isso. E agora tira a interseção. Quantos são os números que são ao mesmo tempo estranhos e belos? Agora sim, Bom, agora tem que tirar o zero. E os algarismos têm que ser todos distintos, ok? Vamos lá. Para ele ser belo, todo mundo tem que ser par. Para ele ser estranho, ninguém pode ser zero. E todos têm que ser distintos, certo? O que é isso, então? Algarismos pares, distintos e diferentes de zero. O primeiro tem 4 opções. O segundo tem 3, certo? O próximo tem 2 e o próximo tem 1. Claro, são os 4 algarismos que você tem. 2, 4, 8, 2, 4, 6 e 8. Esses 4 algarismos vão fazer parte do número, basta permutar. Não é à toa que deu 4 fatorial. Tá? E aí você faz a conta e vê quanto dá. Já viu quanto dá? Quanto? 3.500. 3.500. Beleza. Vou fazer mais um. Essa é legal, né? Essa é muito legal. E essa é legal pra caramba. Eu vou fazer essa primeiro. Vou fazer a mais legal primeiro, depois, dependendo do tempo, a gente vai vendo as outras. Essa é uma questão discursiva do exame de 2012. Tá? Vamos ler. O engenheiro fará uma passarela de 10 metros de comprimento ligando a porta da casa ao portão da rua. A passarela terá 1 metro de largura e ele, para revesti-la, dispõe de 10 pedras quadradas de lado 1 metro e 5 pedras retangulares de 1 metro por 2 metros. Todas as pedras são da mesma cor. As pedras de mesmo tamanho são indistinguíveis umas das outras. E o rejunte ficará aparente, embora com espessura desprezível. De quantas maneiras ele pode revestir a passarela. Entendeu o enunciado? Então, tem a porta da casa e tem o portão da rua. Isso aqui tem 10 metros. E ele vai pavimentar aqui esse caminho. O caminho vai ter 1 metro de largura, ele está falando isso também, certo? E ele tem 2 tipos de pedra para revestir. Uma pedra quadradinha, 1 por 1. E uma retangular, 2 por 1. Tem esses 2 tipos de pedra que ele tem uma quantidade suficiente de todas, né? Porque ele tem 10 quadradas e 5 retangulares. Ou seja, se ele quiser colocar tudo quadrado, ele pode. E ele usa as pedras retangulares para fazer outra coisa, não é isso? Porque ele tem 10 pedras quadradas ali. Então, se ele quiser, ele põe tudo quadrado. E se ele quiser, ele põe tudo retangular também. Porque ele tem 5 pedras retangulares,
E é claro que 5 pedras retangulares são suficientes para cobrir o caminho todo, certo? Começa a ficar legal quando ele, né, começa a usar a criatividade, certo? Ele começa com 2 pedrinhas quadradas, aí põe uma retangular, aí põe uma quadrada, aí agora uma retangular, aí agora 3 quadradas e eu já perdi a conta. Mas aí uma hora ele termina, né? Certo? Então, pô, tem várias maneiras dele fazer essa passarela. Como é que a gente conta todas elas? Então, esse é um ótimo exemplo de mais um axioma do Morgado, que é dividir em casos, né? Diversos problemas de combinatória, especialmente os que têm a ver com algo do mundo real, né? Como esse aqui, de uma certa forma. Para resolver, você separa um problema complicado em vários casos mais simples e depois junta tudo, tá? Isso aqui eu nem chamo de separar em 2 casos e juntar tudo, porque o problema já te deu os 2 casos prontos e tal, né? E não é, enfim, aqui são 2 casos que tinham interseção e tal, aí é mais complicado, né? Quando você divide em casos, você sempre tem que tomar esse cuidado. Será que todos os casos são disjuntos? Quer dizer, se tiver interseção, o problema fica bem mais complicado. Aqui é fácil dividir em casos que não tenham interseção, certo? Porque, enfim, bom, eu acho que tem uma escolha natural, mas deixa eu ver se você tem a mesma opinião do que eu. E aí, quais são os casos? Uma boa forma de dividir em casos. Os tipos de pedra, certo? Como tem que ter 10 metros, né? A gente pode separar em quantas pedras de cada tipo ele usou. Então, primeiro a gente vê quantas pedras de cada tipo ele usou e depois a gente conta quantos caminhos são possíveis. Então, vamos lá. Vamos fazer aquela velha técnica de usar uma letra, né? Vamos chamar de N o número de pedras 2 por 1. Eu prefiro usar como referência a pedra maior. Usadas. Tá? E esses vão ser os casos. Então, o primeiro caso, N igual a 0. Primeiro caso. O cara não usa pedra quadrada. Ao contrário, não usa a pedra 2 por 1. Só usa a pedra quadrada, ok? Quantos caminhos ele pode fazer? Diferentes. 1, certo? Lembrando que as pedras são indistinguíveis, quer dizer, colocar uma ou outra, em que ordem elas são colocadas, dá no mesmo. O caminho que você vai olhar vai ser assim, um monte de quadradinho. Tem que ser 10, né? Não vai ter 10 aqui, mas tem que ser 10, tá? Um monte de quadradinho, 10 quadradinhos, esse vai ser o caminho. Certo? E só tem um, concordam? Então, um caminho. Segundo caso. N igual a 1. O cara vai usar uma pedra 2 por 1. Só uma.
Bom, a primeira observação importante é quantos quadradinhos ele vai usar. 8, certo? Porque 2 metros já estão cobertos pela retangular, faltam 8 metros, 8 quadradinhos. Então ele vai usar 8 quadradinhos. E aí? Quais são os possíveis caminhos? Não é muito difícil listar todos eles, certo? Alguém falou que são 8. Acho que não são 8. São 16, alguém disse. Eu achei outro número também. 9, tem gente falando que é 9. 9 é o que eu acho também. Tá, vamos lá. O número é tão pequeno que a gente pode fazer a lista de todos os casos. Dá até mais segurança, né? Vou fazer a lista de todos aqui. Só que eu não vou fazer o caminho assim vertical, não. Vou fazer horizontal. Para caber melhor aqui. Ó, primeiro caminho que ele pode formar é o seguinte. Ele começa com a pedra retangular e aí põe um monte de quadradinho. Ok? Esse é o primeiro caminho que ele pode fazer. O segundo caminho que ele pode fazer é esse aqui. Ele põe um quadradinho, logo depois a retangular e depois um monte de quadradinho. Quando a gente faz lista de todas as possibilidades, é uma boa ideia ser organizado, ser metódico. Então, eu estou sendo metódico. Eu começo com o 2 por 1 e vou metodicamente deslocando ele para a direita, né? E aí eu tenho certeza que eu não vou esquecer de nenhuma possibilidade e vou ter todas aqui. Então, adivinha qual é o próximo elemento da minha lista? Vai começar com 2 quadradinhos, depois vai ter o 2 por 1 e depois vai ter um monte de quadradinho. Adivinha o próximo da minha lista? Ah, legal. E aí você vê a outra grande vantagem de montar listas bem organizadas. Que se você tiver uma boa organização da sua lista, muitas vezes você nem precisa fazer a lista. Só o fato de pensar em como organizar já te diz o número de elementos da lista, que você agora já viu, certo? Por exemplo, eu começo com 0 quadradinhos no início, né? Depois 1, depois 2, depois 3, e o último cara da minha lista vai ter quantos quadradinhos no início? 8, certo? São todos, ok? Então, a minha lista começa com 0, depois 1, depois 2, depois 3, até 8 quadradinhos que vêm antes do retângulo, certo? Antes do 2 por 1. Então, quantos elementos tem a minha lista? De 0 a 8, 9, tá? Esse é um jeito de fazer. Outro jeito um pouquinho mais sofisticado é você pensar que você está montando uma fila com 9 objetos, certo? Desses 9 objetos, um é diferente dos outros, ok? Então, a fila vai ficar determinada pela posição desse objeto diferente. Como são 9 objetos, são 9 posições possíveis para esse objeto diferente. Então, são 9 possíveis caminhos. Tá bom? Ficou claro? Tá. Então, 9 caminhos. Terceiro caso, utilizamos 2 retângulos 2 por 1. E agora? Agora montar aquelas listas vai começar a ficar cada vez mais chato, né? É bom a gente começar a pensar, né, mais estruturado. De fato, esse meu segundo jeito de fazer 9 caminhos é perfeito para esse caso, né? Porque você vai ter quantos objetos aqui para colocar em fila? São 8 objetos agora, certo? Porque são 2 retângulos e 6 quadrados. Tá certo? Bom, posso começar com os retângulos que são menos, né? E eu determino a posição dos retângulos na fila. Tá? Bom, posição
Posso determinar a posição dos dois retângulos na fila da seguinte maneira. Escolho a posição do primeiro retângulo. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 8. Lembra que são 8 objetos, certo? São 8 objetos agora. Depois que eu escolhi a posição do primeiro retângulo, é uma dessas 8, de quantas maneiras eu posso escolher a posição do segundo retângulo? 7. Acontece que os retângulos são indistinguíveis, certo? Então, escolher o primeiro, depois o segundo, ou escolher o segundo, depois o primeiro, vai dar o mesmo caminho, certo? Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Isso, aliás, é o que a gente chama de combinação de 8, 2 a 2. Daqui a pouco, ao longo do problema, vai ser útil a gente já usar direto as combinações, né? Mas vamos entender por que elas são assim. Isso dá quanto? 28 caminhos. Bom, e assim vai. Agora a gente já tem um método bom, certo? N igual a 3 vão ser 7 objetos. E para determinar a posição dos retângulos na fila, eu posso, das 7 posições, escolher 3, tá? Então, isso é o que esse número significa. De 7 objetos, eu escolho 3, né? Ou subconjuntos com 3 elementos de um conjunto com 7. Qual o jeito tradicional de fazer isso? É contar errado primeiro e depois consertar, tá? Porque contar errado é mais fácil. Porque a gente conta mais fácil coisas em ordem, por causa do princípio multiplicativo. Então, a gente faz assim sempre. Escolha a posição do primeiro objeto, 7. Depois do segundo, 6. Depois do terceiro, 5. Só que agora, quantas vezes eu contei cada possibilidade? Ah, são 6 por quê? Porque não são 3 posições? E a ordem em que elas aparecem tanto faz, certo? Então eu tenho que contar de quantas maneiras diferentes eu posso trocar de ordem. Eu posso colocar em ordens diferentes. Ou seja, não são 3 objetos? Então tem 3 possibilidades para o primeiro que eu escolhi, certo? Dos 3. E aí tem 2 para o segundo e tem 1 para o terceiro. Tá? Então, de novo, eu escolho em ordem e depois divido pelo número de repetições. Qual é o número de repetições? É o número de maneiras de ordenar esses objetos que eu acabei de escolher. Isso dá 35, certo? Já não estou escrevendo a palavra caminhos. Quinto caso, n igual a 4, fala para mim quanto vai dar isso. Por quê? Vai, um pouquinho mais estruturado. Qual foi a conta? De 6 objetos, né? Nós escolhemos 4. O que, aliás, é a mesma coisa que de 6 escolher 2, né? Isso é importante. Quando você, de um conjunto, escolhe alguns, você, ao mesmo tempo, escolheu os que não foram escolhidos. Em outras palavras, quando de 6 objetos eu quero escolher 4, em vez de escolher os 4 que eu quero, eu posso escolher simplesmente os 2 que vão ficar de fora. Isso é típico em convocação da seleção brasileira, né, essas coisas, não é? O cara lá convoca, precisa de 23 jogadores, ele convoca 26... Primeiro, porque alguém pode ter um problema, não sei o quê, e todo mundo fica falando quais são os 3 que vão ser cortados, né? Porque é muito mais fácil, de 26 eu quero escolher 3, é muito mais fácil pensar nos que não vão ser escolhidos. Agora, na primeira convocação, o cara tem de 500, ele tem que escolher 23, ou 25, ou 26. Aí é melhor pensar o contrário, quais os que eu quero, né? Mas quando você tem um grupo que é quase o total, é mais fácil pensar no que você não quer. Certo? Então, aqui também. E esse aqui, escolher 2, a gente já fez algumas vezes hoje. Isso dá 15, né? E para n igual a 5? Aí só tem um caminho, certo? Que aí é tudo retângulo. Total.
Deu 89? Acredito em você. Bom, alguém discorda que é 89? A maioria falou 89. Alguém falou 80, mas não vi repetir 80. 89 foi um número que foi repetido. E por várias pessoas. Então eu estou supondo que é 89. Precisa fazer não, né? 89. Você sabe fazer essa conta. Né? E aí, você está louco para almoçar? Você não quer fazer mais um, não? Ah, fazer mais um, pô. Almoçar você almoça todo dia. Almoça todo dia. Problema de combinatória você não faz todo dia. Faz? E aí? Esse é legal. Esse é assim. A figura mostra uma rede de canos de água que tem início no ponto A. Quando se coloca água nesse ponto, ela flui para baixo, de modo que em cada ponto assinalado, a água que chega pelo cano superior se distribui igualmente pelos dois canos inferiores. Bom, agora, essa figura fui eu que fiz, eu fiz uma besteira enorme, né? Eu botei os canos errados, eu botei canos a mais aí. Os canos que estão na horizontal não deviam estar aí. Tem canos a mais nessa figura. Então, ignora essa figura. Bom, ou não. A figura certa é essa aqui, ó. Isso foi erro do digitador. Que fui eu mesmo, fui eu que digitei. É assim, tá? Essas linhas horizontais que eu desenhei ali em cima não existem, tá? Essas aqui não existem. Bom? Ok. Bom, gente, tem um jeito muito inocente de resolver esse problema e que pode parecer trabalhoso, mas não é muito trabalhoso, não. Faz a conta para todos os nós aí da figura. Então, é 1 litro, é isso? Ele fala, 1 litro? É 1 litro. 1 litro de água é colocado em A, qual o volume de água em litros que chegará a B? Então, assim, você pode fazer na mão mesmo, se você quiser. Aqui. Aqui entrou 1 litro, certo? O que vai acontecer com esse 1 litro? Então, aqui, meio e aqui, meio, certo? O que vai acontecer com esse meio daqui? Ele vai se dividir em 1/4 para cá e outro 1/4 para cá. Só que esse 1/4 de cá vai se juntar com o 1/4 de lá também. Aí você vai ficar com 2/4. Aqui, certo? Ou 1/2, mas eu acho melhor deixar 2/4 mesmo. Para facilitar as próximas contas. E aqui vai ser 1/4, certo? Não é legalzinha essa brincadeira? Rapidinho você termina essa brincadeira e acha a resposta correta. Né? Então, essa é uma solução perfeitamente aceitável para esse problema. 1/8 aqui. Quantos oitavos vai ter aqui? 1 mais 2, 3. 3/8, certo? Você tem razão. Se somar esse com esse, são 3/4. Você tem razão. Mas você tem que lembrar que a água se divide na metade. Então, assim, esse 1/4, ele vai virar 1/8 para cá e 1/8 para cá. Tá? E esse 2/4 vai virar 2/8 para cá, ok? Então, é isso. Tudo que são quartos em cima, viram oitavos embaixo. Isso aqui é legal. É isso que eu quero que você perceba. Tá? Então, esse 1/4 veio 1/8 para cá. Esse 2/4 veio 2/8 para cá. Então, aqui tem 3/8. Tá? E aqui? 3/8. E aqui? 1/8. Beleza. Já estamos em condição de fazer isso um pouquinho mais rápido. Por exemplo, sem desenhar mais
os pontinhos. É só pegar esses números aqui e fazer assim, né? E ver quais são os números de baixo, certo? Os números de baixo não vão ser mais oitavos, né? Eles vão ser 16, né? 16 avos, né? Certo? E quantos? 16 avos aqui. Aqui, 16 avos. 16 para cá e 16 para cá. Esse, 16. Esse, 16. E esse, 16. E agora que você já percebeu o padrão, já quase acabou, pô. Já quase acabou na mão mesmo. Então, faz assim logo. Termina logo agora. Esse aqui é 1,32, certo? Esse aqui, 5,32. Ah, acabou? Esse é o último, não, né? Não, é o próximo que é o último, né? 5 não é assim, não, né? Eu lembrei, 5 é assim. Tá certo. 10. Tá, podíamos continuar, mas o que a gente quer tá aqui, ó. A pergunta do problema é esse aqui de baixo, tá? Então a gente para aqui e já faz o de baixo. Quanto dá? 15 sobre 64, certo? Ó, esse aqui vou marcar com asterisco. Veio para cá. Esse asterisco é 15 sobre 64. Tá? Olha, a gente fez isso tão rápido que eu vou declarar isso aqui o melhor jeito mesmo de resolver o problema. Porque vai muito rápido, certo? Agora, ao fazer assim, você deve ter percebido um padrão, que é um padrão bem interessante, né? E talvez você já tenha visto em algum lugar, que é o triângulo de Pascal. De fato, gente, isso aqui, cada linha disso aqui é... Para cada linha você tem uma soma 1, né? Então esse 1, ele lembra probabilidade, isso tem tudo a ver com probabilidade. Na verdade, cada número desse é a probabilidade de, se você, por exemplo, joga uma bolinha lá nesses canos, certo? E a bolinha vai descendo. E a bolinha sempre tem probabilidade meio de ir por um caminho ou por outro. Você joga uma bolinha lá de cima, qual a probabilidade da bolinha sair por, qualquer uma desses buracos aqui? Ou qual a probabilidade de quando ela chegar naquela altura, ela está em cada um dos pontos? A probabilidade é dada por esses números. Cada linha dessa, não é à toa que é uma linha do triângulo... não é a linha do triângulo de Pascal, é uma linha do triângulo de Pascal dividido por uma potência de 2. Que potência de 2? A potência de 2 que é a soma correspondente dessa linha do triângulo de Pascal. Isso não é à toa, isso a gente chama de distribuição binomial de probabilidade, tá? E, enfim, depois de você entender que isso é distribuição binomial, você consegue resolver esse problema em geral, né? Para um NM. Uma posição NM qualquer, você calcula a probabilidade. E, enfim, um jeito de... tem vários jeitos, mas deixa eu falar só mais uma coisa antes de eu ir embora. Então, outra situação em que você obtém essa mesma distribuição de probabilidades. Tá? E essa figura ela é muito instrutiva. Mas uma situação que não tem essa figurinha para te ajudar, mas é a mesma situação. Você pega uma moeda honesta, tá? Então a probabilidade de cara e coroa é igual, é meia, e lança essa moeda várias vezes. Por exemplo, lança essa moeda 7 vezes. Tá? Qual a probabilidade de haver 3 caras? Entre os 10 lançamentos, haver exatamente 3 caras. É essa aí, 15 sobre 60... Peraí, essa é a linha do 7, essa? Não, é do 8, né? Mas são 8... é a linha do 7. São 7 moedas e isso.
São... Mas 64 é 2 a sexta, né? Isso. Não, é a linha do 6 mesmo, né? Então, o exemplo que eu queria são 6 lançamentos, e não é a probabilidade de 3 caras, é a probabilidade de 2 caras, exatamente. Porque começa do 0, exatamente. Então, esse 15 sobre 64 é a probabilidade de você ter 2 caras no lançamento de 6 moedas honestas. E, enfim, qualquer outra situação desse tipo, no lançamento de moedas, você vai obter a probabilidade olhando para essa tabelinha aqui, tá? Então, isso aqui é uma distribuição binomial de probabilidades, que é a última série de outras situações, tá? Então, muito obrigado pela paciência e por terem atrasado o almoço para me ouvir. Valeu.